Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes para vocês. E olha, confesso que faz tempo que eu não acordo assim feliz, empolgado, né? Quando a gente acorda já pensando no São Paulo. Cara, eu tive assim uma noite muito boa para falar a real para vocês depois de muito tempo. Parecia que ontem foi um jogo de Libertadores, que o São Paulo foi para a final ou foi campeão. A sensação era mais ou menos assim com a queda do Júlio Casares. Vamos comentar com vocês quais são os movimentos que serão adotados e já foram adotados pelo novo presidente Harry Masses. Eu vou trazer para vocês algumas informações e falar também sobre o Marcos Antônio, pintou uma informação que o Flamengo quer enviar uma proposta ao São Paulo. Vou trazer para vocês aqui também e falar um pouco mais de algumas outras situações aqui com vocês, inclusive mostrando esse vídeo aqui, ó, do Danielzinho, que chegou com tudo. E é necessário dar uma atenção para isso, porque o cara chegou agora e é o segundo jogo dele com a camisa do São Paulo. Veja só esse vídeo que foi o bastidor que o São Paulo soltou neste sabadão. Se liga aí. Não tô falando de estar bem tecnicamente, eu tô falando de ser parceiro e se ajudar e correr pra caramba. É isso que a gente precisa, resgatar essa energia, essa confiança. Então, rapaziada, não tenha medo de ser gigante, mas tenha humildade pra se ajudar, pra ser parceiro e pra ajudar o companheiro que tá do seu lado. Cara, sensacional, rapaziada. O cara chegou agora mostrando liderança, fome e vontade, sem contar o futebol que ele apresentou na última partida. Curti demais e para mim já é titular pelo jogo que ele fez, fazendo ali uma dupla com o Marcos Antônio. Certamente São Paulo vai ficar bastante interessante, com vida, né? Com disposição. E eu curti, cara, essa maneira dele lidar com o elenco, né? Geralmente o jogador chega tímido, com vergonha, não quer meio que se intrometer tanto, ele já chega mostrando liderança, né? E certamente percebeu que o pessoal ali tá meio abaixo, né? Na questão de ânimo, essas coisas, e tentou colocar um gás no time. E nós vimos a postura do São Paulo contra o São Bernardo, que foi totalmente diferente, time com fome e vontade jogando. Excepcional, cara. Parabéns ao Danielzinho. É importante destacar coisas positivas, não somente negativas, então parabéns aí ao jogador. Bom, pessoal, e falando agora sobre o impeachment de Casares e os próximos movimentos do São Paulo com Henri Masses, importante destacar que até o momento o Casares não renunciou, tá? Tem essa possibilidade ainda dele renunciar, informações de que ele iria fazer isso neste sábado, mas até o momento da gravação desse vídeo ainda não aconteceu. Então, por enquanto, o Arrimaces fica no São Paulo por pelo menos 30 dias até a votação agora que passará nas mãos ali pelo sócio do Clube Social do São Paulo Futebol Clube, tá? Então, tem essa segunda etapa. Mas, segundo informações, isso não deve acontecer porque o Casares deve renunciar a qualquer momento, tá? Olha só, ontem o impeachment teve 188 votos favoráveis à saída do Casares contra 45 conselheiros que quiseram a continuidade de Casares com 2 votos em branco. Sinceramente, eu não sei quem é pior, os que votaram em branco e os que acabaram votando para o Casares continuar. Então, são 47 conselheiros que precisam, né, repensar o que estão fazendo lá dentro do São Paulo hoje, visto tudo que vem acontecendo e ainda tomarem essa atitude. Mas graças a Deus aí tivemos 188 votos favoráveis à saída do Casares. O que acontece, rapaziada? Agora, né, aconteceu já o primeiro ato do Arrimaces, o novo presidente do São Paulo, que ele foi conversar com o elenco do São Paulo e tá certinho, tá? Ontem ele fez um pronunciamento lendo, algumas pessoas acabaram criticando essa atitude dele ler e tal. Cara, eu achei até coerente por parte dele não chegar. É um cara que praticamente não aparecia, não falava, né? Então, certamente foi uma recomendação que fizeram, né? Ele lê ali alguma coisa e para mim tá certo. Lendo ou falando, para mim, nesse ponto aí, eu não questiono, tá? Então é um momento importante que precisa ter um certo cuidado também no que acabar falando. Às vezes acaba falando algo aí e que gera
um duplo sentido, sei lá, e acaba dando polêmica. Então, para mim, tá certinho ali, ele lendo e indo com calma, e aos poucos aí vai trabalhando, tá? O primeiro ato dele foi, então, essa conversa com o elenco do São Paulo no dia de hoje, uma atitude, para mim, acertada também, tentando dar tranquilidade para o elenco. Vamos tentar descobrir o que foi dito mais ou menos ali, se falou algo referente a salários, porque o São Paulo hoje, com o Casares até então, devia jogadores a todo ano, né? Há pelo menos 2 meses atrasando os salários. Então, tomara que o Arrimacis ele consiga mudar essa imagem para ter o elenco com ele, né? Tirar essa questão de ficar devendo o jogador. Veremos o que vai acontecer daqui para frente. Então, tomara que ele tenha dado essa tranquilidade para o elenco do São Paulo poder trabalhar e depois, certamente, fazer as cobranças com mais propriedade para cima do elenco do São Paulo, tá? Então, essa informação foi até levada pelo Gabriel Sá, também ele acabou soltando essa informação, o Globo Esporte também acabou soltando de que teve esse papo com o elenco do São Paulo, tá? Então, aconteceu essa reunião antes do treinamento que aconteceu lá no CT da Barra Funda a partir das 10 da manhã desse sabadão. Então, amanhã tem clássico contra o Corinthians, o foco agora é essa partida e muito importante esse primeiro passo aí do Arrimacis, tá? E para mim, ele tem uma outra missão agora, que é demitir o Márcio Carlo Magno, que é até então o CEO do São Paulo, né? Segundo o Casares, colocou esse nome nele como CEO do Casares, sendo o braço direito do Casares, e é o cara, né, que acabou que não passou para frente o caso dos camarotes, né? Guardou para ele ali e tal, segundo ele, né, não quis repassar para o Casares, mas eu tenho as minhas dúvidas e tenho o direito de suspeitar sobre isso, porque é praticamente impossível ele não repassar algo de errado que foi feito pela ex-mulher do presidente, né? É meio estranho ele não falar nada, né? Mas, enfim, ele disse que não passou o caso para o Casares. Então, para mim, é ainda pior, porque ele deveria sim passar. Ainda mais tendo algo irregular acontecendo, o presidente deveria ter o conhecimento, tá? Então, estou comentando baseado no que o Márcio Carlo Magno disse, apesar que eu não acredito e tenho esse direito de não acreditar nessa informação dele. Então, cara, perde totalmente a confiança você ter um cara que teve essa atitude ali no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, certamente ele será demitido aí, estamos nessa expectativa, porque a boa notícia é de que o Arrimacis já teve conversas informais com algumas pessoas, especulando possibilidades para futuras diretorias do São Paulo. Então, por enquanto, não vai acontecer nada, eu falo por enquanto até amanhã, né, o jogo do Corinthians e tal. A partir da semana que vem, possa acontecer alguns novos movimentos do São Paulo, tá? Tem até a questão do Muricy também, agora com o impeachment do Casares, certamente o Muricy pode ser que saia também, né? Sei lá, vamos ver. Ou o Arrimacis depois vai conversar com o Muricy, porque é um ídolo e tal, precisa ter esse respeito também, apesar que algumas pessoas já não vê o Muricy mais como ídolo, mas tem essa parte da idolatria e tal, precisa ser respeitada pela história que ele fez no São Paulo. Certamente vai ter essa conversa para entender o Muricy vai querer continuar comigo e tal, vamos ver. Por enquanto não sabemos sobre esse ponto, tá? Mas mudanças deverão acontecer já na próxima semana. O foco, como eu disse, é amanhã o clássico contra o Corinthians, tá, rapaziada? Então, esses foram os primeiros movimentos daí do Arrimacis. Falando um pouco sobre o mercado da bola, surgiu uma informação do perfil Canela na Rede, é um portal flamenguista, que disse que o Flamengo fará uma proposta oficial ao São Paulo por Marcos Antônio na próxima semana, tá? Então, no início da próxima semana haverá essa proposta para o São Paulo. O valor, segundo o portal, é de 6 milhões e meio de euros para ter o Marcos Antônio, tá? Ele falou o seguinte, que ainda não tem a informação sobre uma possível inclusão do meia Alan no negócio. Então, segundo o jornalista, ele não tinha essa informação, mas tem os valores de 6 milhões e meio, que dá aí cerca de 40 milhões e 570 mil reais
da cotação atual do euro. Sinceramente, eu acho que o São Paulo não vende o Marcos Antônio por esse valor, tá? 40 milhões e meio, eu acho que o São Paulo não vende por esse valor. Talvez um valor maior que melhore uma questão do clube financeira, né? Pode ser até que o São Paulo pense sobre a possibilidade, mas 6 milhões e meio para mim de euros é muito pouco. Eu não acredito que o São Paulo venda o Marcos Antônio por esse valor, tá, rapaziada? Vamos aguardar, por enquanto são portais flamenguistas, né? Tentando a todo custo ali criar uma certa empolgação na contratação e tal. Mas aqui, né, certamente o São Paulo, agora com a Rimasses, vai ter esse cuidado também. Eu fico até mais tranquilo, tá? Sem um Casares daqui de fazer essa merda de vender o Marcos Antônio. Então, talvez o Arrimax não vai querer se queimar com uma venda agora do Marcos Antônio. Acredito eu que ele não faria isso, porque já iria iniciar mal, ainda mais por esses valores, porque o Marcos Antônio vale mais, tá, rapaziada? Então é isso. Esse é o vídeo, um grande abraço e até lá. Tamo junto!